corrupto, avarento, desonesto. Estes talvez sejam os adjetivos mais utilizados quando alguns se referem a Zaqueu, o publicano relatado no capítulo 19 do livro de Lucas. Mas hoje eu quero te apresentar essa história de uma maneira que talvez você nunca tenha ouvido antes. Seja muito bem-vindo ao Ensinando da Arca. Eu sou o Daniel Soares e vou ter o prazer de te apresentar esse tema hoje. Bora pro vídeo! Antes de entrar no tema proposto, eu quero alinhar algumas coisas com vocês antes. O cristianismo, como você já sabe, se originou a partir da fé judaica. Como sempre nós ressaltamos aqui, o Messias, as promessas, o Deus Criador, tudo isso tem origem no povo hebreu. No entanto, essa semana eu ouvi uma expressão que realmente fez sentido. O ensino cristão foi romanizado. E nós precisamos desromanizar o ensino e as interpretações dos textos bíblicos. E a maneira mais simples de fazer isso é começando pelos nomes dos personagens bíblicos. Então, de agora em diante, eu vou apresentar os nomes originais dos personagens quando nós formos ler a Bíblia, ok? O primeiro e o principal nome é o próprio nome de Jesus, o Cristo. Todas as vezes que formos nos referir a Jesus, o Cristo, o ungido de Deus, nós vamos nos referir a ele como Yeshua HaMashiach, Yeshua o Messias. Sem transliteração, ok? Yeshua o Messias. Dito isso, vamos para o tema de hoje. A primeira coisa que chama atenção nessa história é por que as pessoas definem Zaqueu, ou Zacai, como um mau caráter. Talvez essa resposta esteja no início do capítulo, onde diz: entrando Yeshua em Jericó, atravessava a cidade, e um homem muito rico chamado Zacai, o chefe dos publicanos, procurava ver quem ele era. O texto já dá duas informações que, de certa forma, pode fazer com que alguns se sintam inclinados a formar uma opinião sobre Zacai. A primeira informação é que ele era muito rico. Grande parte das pessoas tem em mente que riqueza e humildade são antagônicas. Então, de cara, alguns já definem que esse publicano era uma pessoa arrogante, altiva. E logo na sequência, o texto informa que ele era chefe dos publicanos. Publicano era um fiscal de impostos. Ele era um judeu empregado de Roma para cobrar os impostos do seu próprio povo que estava subjugado. Mas seria mesmo este homem um mau caráter? Hoje você vai aprender uma outra interpretação da história, mas o que interessa mesmo é o final. Lembra da principal regra aqui do canal? O texto bíblico é a única autoridade para sustentar a nossa fé. Todos os demais escritos e tradições podem sim nos auxiliar, se estiverem de acordo com a Escritura, mas a autoridade final é o texto bíblico. E para isso, nós analisamos o contexto e os detalhes para entender corretamente, ok? Yeshua havia curado o cego Bartimeu, enquanto ele caminhava em direção a Jericó. Imagine o alvoroço das pessoas. Um milagre havia acontecido e a multidão queria ver a Yeshua. E daí Zacai, que era o chefe dos fiscais de impostos, também deseja saber quem era o tal homem que fazia os cegos enxergarem. Olha que interessante essa informação. É claro que um milagre desses faz com que as pessoas se alvorocem. Mas seria só esse o motivo da curiosidade da multidão? Olha, para alguns até poderia ser, mas para aqueles que conheciam a Torá e as profecias para Israel, esses milagres eram muito mais que demonstrações inexplicáveis. Veja a profecia descrita pelo profeta israelita Malaquias. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Essa é uma profecia messiânica, ou seja, muitos que estavam na multidão, os que conheciam as profecias, queriam ver na verdade mais que um milagre. Eles queriam verificar se aquele que operava os milagres era o Messias tão aguardado por Israel. Olha quanta informação, pessoal! Jericó, também conhecida como a Cidade das Palmeiras, era uma cidade completa. Era o centro de passagem dos comerciantes que vendiam todo tipo de produto. Além da agropecuária e das rosas
que eram matéria-prima para a confecção de essências aromáticas e dos perfumes. Uma cidade apreciada pela elite da época, pelos ricos. Local de trabalho perfeito para um fiscal de impostos, não é mesmo? O lugar onde o dinheiro e as riquezas são abundantes. Perceba os detalhes na descrição do texto. Zacai, assim como a multidão, estava curioso para ver quem era Yeshua. E o primeiro problema que ele encontra é a própria multidão. Por dois motivos. O primeiro é que ele era odiado por todos, uma vez que ele ajudava os romanos fiscalizando financeiramente e coletando os pesados impostos do seu próprio povo. Para os judeus, essa era a pior profissão que um israelita poderia exercer: trabalhar para aqueles que subjugavam Israel. Para o seu próprio povo, Zacai era um traidor, um mau caráter. O segundo obstáculo era sua estatura. O texto diz que ele era pequeno, baixinho, e é aqui que os detalhes contam uma grande história. Lembra que Jericó era conhecida como a cidade das palmeiras? Pois é. Apesar de haver muitas palmeiras naquela cidade, Zacai escolhe um sicômoro para subir. Os tradutores traduziram como uma figueira brava, mas algumas traduções já estão trazendo o mais correto, um sicômoro. O sicômoro é um tipo de figueira. Suas folhas têm o formato de um coração humano. E os seus frutos são pequenos figos, de qualidade inferior aos figos de uma figueira verdadeira. Dentre tantas palmeiras, Zacai subiu nesse sicômoro que tem as folhas no formato de um coração humano. Interessante isso, não? Seria isso só uma coincidência? Eu acredito que não. Creio que isso é um detalhe riquíssimo, que pode ser usado para nos ensinar algo aqui. O homem que está com o coração cheio de curiosidade em saber quem é Yeshua, sobe numa árvore que possui folhas no formato de coração. Sugestivo demais, pessoal. E daí Yeshua chega naquele lugar, olha para cima e diz: Zacai, desce depressa. É necessário que eu fique hoje em sua casa. Olha que riqueza isso. No texto original está escrito: é necessário que eu fique em sua casa. Guarde isso aí. Vejam só. Existe uma linha de interpretação que diz que Zaqueu não era desonesto ou corrupto. Apesar de exercer uma profissão odiada por Israel, ele era honesto e benevolente. Será? Vejamos. O texto diz que quando Yeshua entrou na casa de Zacai, as pessoas começaram a murmurar uns com os outros, dizendo: mas essa casa é de um pecador, de um traidor. E percebendo Zacai a acusação da multidão, disse: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, devolvo quadruplicadamente. Para esse grupo de estudiosos, essa declaração de Zacai é, na verdade, uma justificação contra a acusação da multidão. Ou seja, a fala de Zacai não era uma expressão de sua conversão após conversar com Yeshua, mas que era uma declaração de inocência e obediência à lei de Moisés. Era como se ele estivesse desmentindo a multidão que estava murmurando, dizendo que ele era um terrível pecador. Ele estava afirmando que, apesar da sua profissão desonrosa diante do povo, ele dividiu seus bens com os pobres e observava corretamente a lei. E realmente, lendo o texto original, é bastante aceitável essa linha de interpretação. E ainda nós nem mencionamos o próprio significado do nome Zacai. Zacai vem da raiz Zahá, que literalmente significa inocente, translúcido, transparente. E você sabe que os nomes na cultura israelita quase sempre estão interligados com a família ou com o caráter do indivíduo. Então pode ser que essa interpretação que entende que Zacai estava se justificando diante de Yeshua esteja correta. No entanto, seja qual for a linha de interpretação, se Zacai era desonesto ou um bom homem cumpridor das leis do Eterno, o que importa mesmo é Yeshua. Na maioria das pregações e estudos que eu já ouvi até hoje, em diferentes ocasiões e por diversas denominações, Zacai é o personagem principal. Mas eu te afirmo sem sombra de dúvida que o personagem principal nessa história é Yeshua. Veja o primeiro caso.
Se Zacai era mesmo desonesto e defraudava seus irmãos, após se assentar à mesa com Yeshua, ele diz: eu dividirei com os pobres a metade dos meus bens e restituirei, como manda a lei, a todos os que eu defraudei. Arrependimento. Analisando por essa perspectiva, entendemos que o encontro de Yeshua com Zacai gerou arrependimento e, consequentemente, salvação. Talvez seja esse o seu caso. Talvez você esteja na mesma situação do chefe dos publicanos, afundado em corrupção, roubo, pisando no próximo para obter alguma vantagem, subindo na vida às custas das práticas pecaminosas. Se for este o caso, e você quiser se arrepender dos pecados e começar a praticar o bem, Yeshua também diz a você: hoje veio salvação para a sua casa. Mas digamos que seu caso seja a segunda opção. Talvez você se considere uma boa pessoa. Apesar de fazer uma e outra coisa contestável diante das pessoas, você se considera uma pessoa do bem, um bom caráter. Para você, Yeshua diz: desce depressa, pois é necessário que eu entre em sua casa. Pessoal, tem muita gente que pensa que está tudo bem, pois tem um bom coração, que é uma boa pessoa, porque ajuda os pobres, até mesmo porque procura obedecer a Deus. Falta Yeshua. Eu conheço muitas pessoas boas, de bom coração, íntegras, honestas, mas que ainda não conhecem a Yeshua. Pessoas que até se dizem crentes, filhos de Deus, mas que ainda não se encontraram pessoalmente com Yeshua. O conhecem somente como o milagreiro que cura os cegos, que arrasta multidões por onde passa. Pensam que ficará tudo bem, porque tem a justificativa plausível diante de Deus. É necessário que eu entre em sua casa. Em qual desses casos você se enquadra? Tem uma maneira infalível de saber: a Shalom de Deus. Shalom, pessoal. Paz, harmonia, completude. Se Yeshua já entrou em sua casa, o principal sinal é paz. Eu não estou falando de não ter problemas, mas diante dos problemas, você ainda ter paz. Paz no casamento, paz no relacionamento com os filhos, paz no trabalho, paz em tudo. Shalom. Esse é o sinal mais evidente que você se encontrou pessoalmente com o Filho de Deus. Não é o seu suposto arrependimento ou suas justificativas e práticas do bem, mas a Shalom de Deus. Faça essa pergunta a si mesmo. Eu tenho paz ou estou vivendo num conflito diário? Meu casamento é amável e prazeroso ou uma guerra constante? Meus filhos amam passar o dia comigo ou não veem a hora de eu voltar para o trabalho porque não suportam mais as discussões em casa? Desce depressa. É necessário que eu entre em sua casa. Yeshua é necessário. Ele é o personagem principal nessa história. Na casa que ele entra, há arrependimento, mudança de vida, a reabilitação, restauração e abundância de paz. Shalom de Deus. Se você quiser se aprofundar mais na palavra de Deus, eu recomendo o canal Ensinando de Sião aqui no YouTube. Os rabinos messiânicos Marcelo Guimarães e Mateus Andona, juntamente com toda a sua equipe, produziram um vasto material sobre a restauração das Escrituras. Conheça melhor a Yeshua. Espero que esse tema tenha edificado a sua vida, tenha servido para a sua reflexão e para o seu crescimento espiritual. Que o Eterno te abençoe e multiplique os seus dias com saúde e paz. Por hoje é isso. Nos encontramos de novo no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Shalom.